Lucas capítulo 6, eu leio a partir do verso 43. Na semana passada a gente deu uma olhada no texto. Eu espero que vocês fiquem comigo aí durante os próximos 15 a 20 minutos. Hoje eu não pretendo passar muito mais do que isso, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus em Lucas capítulo 6, a partir do verso 43. Palavras do Senhor Jesus. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Uma árvore é identificada pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira boas coisas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem aquilo que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas, e outras versões, grande será a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor preservou essa palavra durante os séculos, e nós temos esse privilégio, oportunidade de abrir a tua palavra, ouvir a tua voz. E agora a minha oração é que o Senhor fale o nosso coração, me use, ó Deus, conforme a tua vontade. Abençoe cada vida com as suas necessidades, e que essa palavra, ó Deus, traga despertamento, encorajamento para caminharmos conforme o Senhor tem nos orientado, e a fim de que tenhamos também a mente de Cristo Jesus. E é no nome dele, do nosso Senhor e Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém, amém, amém. Gente bonita, nós estamos então nesse contexto estudando a parábola da árvore e do fundamento. Então nós demos uma olhada na semana passada, só vou recapitular aqui para a gente entender o contexto. Quando Jesus vai falar que a qualidade do fruto vai revelar a qualidade da árvore, então ele vai abrir esse texto falando: olha, uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore ruim não vai produzir frutos bons. Como diria a minha avó, pé de abacaxi só vai dar abacaxi, e pé de melancia vai dar melancia. Então você não vai encontrar um fruto diferente da natureza, da qualidade da árvore. E claro que Jesus, contando essa parábola, as pessoas daquele contexto extremamente voltadas ao campo, no contexto rural, entenderam perfeitamente essa analogia que Jesus estava falando. Então ele está contando o seguinte: olha, se você é uma pessoa boa, e pessoa boa aqui nessa linguagem de Jesus, uma árvore boa, é uma árvore frutífera. E aí nós precisamos lembrar que Jesus também falou em João capítulo 15, que ele é a videira, o Pai é o agricultor, e todo ramo que está ligado nele dá muito fruto. Então, o que é uma pessoa boa que dá muito fruto? Uma pessoa que está ligada a Jesus. Então, se você e eu não estivermos ligados a Jesus, não teremos então o nosso coração purificado, logo o nosso coração não será bom. Vale lembrar também que Jesus disse que bom só existe um, que é Deus. Então nós temos essa bondade pela imagem e semelhança de Deus impressa em nós, e todas as vezes que nós agimos com bondade, não é porque na realidade nós somos bons, é porque a bondade de Deus é sobre nós. Agora, como nós entregamos a nossa vida e o nosso coração para o Senhor Jesus, estamos ligados a Ele, claro que os frutos da nossa vida vão revelar a qualidade do nosso coração. Então, o nosso coração ligado ao coração de Jesus vai produzir frutos bons. E Jesus, nesse texto e também no contexto de João, vai dizer para nós que pelos frutos da vida da pessoa que nós podemos então
analisar e conhecer as pessoas. A expressão de Jesus é o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Então é só você olhar a vida da pessoa e você vai ver se ela tem um coração bom, ou seja, se ela colocou o seu coração na presença de Deus, ou se ela ainda tem o seu coração mal. Se ela tem o seu coração ainda manchado e contaminado pelo pecado, os frutos da vida dela serão frutos ruins. Se essa pessoa colocou a sua vida e ela depende de Deus, ela se debruçou diante dos pés de Jesus, teve o seu coração transformado pela graça de Deus, teve a sua mente lavada e renovada pelo sangue do Senhor, provavelmente essa pessoa vai frutificar, e a expressão de Jesus é que dê muito e muito fruto. Então, como você e eu analisamos as pessoas e como a própria Bíblia divide a humanidade em pessoas boas e pessoas más. As más continuam nas garras de Satanás, e assim os frutos são frutos ruins. As pessoas boas que se lançaram no Evangelho, viram a luz do Evangelho e foram transformadas. Logo, o que se espera de uma árvore boa, de uma pessoa que está andando com o nosso Deus e temendo a Deus? Se espera frutos bons. Então, a forma como nós cuidamos da nossa família, a forma como nós cuidamos do nosso corpo, a forma como nós cuidamos da nossa espiritualidade, do nosso dinheiro, do nosso tempo, vai revelar se nós estamos dando frutos. Então, frutos, na expressão de Jesus, são frutos que permanecem. Então, a primeira parte da parábola vai falar dessa qualidade da árvore que vai produzir bons frutos. E a segunda expressão de Jesus é a qualidade do coração, mostrando que se o coração é bom, e o coração é uma espécie de uma bolsa, né, como falei na semana passada, esse coração bom, ele vai soltar aquilo que ele tem de bom. Qual que é o seu tesouro? Se dentro do seu coração você tem coisas boas, logo a sua boca vai reverberar e vai soltar coisas boas, e é aquilo que Jesus disse para nós, né? Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, sem a gente perceber, a nossa boca vai falando e as nossas atitudes também vão falando aquilo que nós temos de mais precioso no nosso coração. Então, se você não alimenta o seu coração com a palavra de Deus, com as experiências cristãs, com as disciplinas espirituais, logo o seu coração ficará completamente voltado com as coisas dessa vida e sairá palavrões, conversas fúteis, críticas ácidas, expressões sem amor, sem compaixão, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Inclusive, nós precisamos tomar cuidado, irmãos e irmãs, com as nossas brincadeiras, porque às vezes, quando a gente está brincando com as pessoas, a gente brinca e a gente perde um pouco o filtro, a gente fala assim, mas é só uma brincadeira. E aí, diria o grande filósofo, que nas brincadeiras nós revelamos também aquilo que está no nosso coração. Então, qual é a qualidade do seu coração? E na semana passada eu falei uma frase que parece que impactou muita gente. Tive essa notícia, né, esse retorno de que nós não podemos atropelar as pessoas com as nossas palavras. Então, tome cuidado com as suas palavras. Em terceiro lugar, que é o que a gente vai tratar agora, é a qualidade dos fundamentos, a qualidade da construção, a qualidade dos alicerces. E Jesus aqui está falando basicamente a mesma expressão que ele disse também no Sermão da Montanha, quando Mateus registra para nós o final do Sermão da Montanha, quando ele vai falar de uma pessoa que construiu sobre a rocha e de uma pessoa que construiu sobre a areia. Aqui Jesus está falando da mesma realidade, mas ele faz a introdução dessa sua fala, aí no versículo 46, com uma expressão muito interessante. Ele fala o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Então não adianta falar Senhor, Senhor, e não adianta dizer que é crente e não fazer e não cumprir aquilo que Jesus disse. Então o que Jesus está questionando é o seguinte: como você diz que você é cristão? Como você diz que eu sou o seu Senhor, se você não me procura e se você não se submete àquilo que eu estou falando para você? Por exemplo, meu filho pode chegar para mim e ficar me chamando de pai, mas se ele não fizer aquilo que eu digo, e se ele não me obedecer, e se ele não entender aquilo que eu estou falando para ele, ele não pode me chamar de pai nesse sentido. É isso que Jesus está falando. Vocês dizem que eu sou o Senhor da vida de vocês, mas vocês não me procuram.
Vocês constroem a vida sem conversar comigo. Eu falo e vocês não praticam, porque o contexto em que Jesus fala da construção e dessa parábola da construção lá em Mateus é o seguinte: todo aquele que ouve e não pratica é como aquele que constrói na areia. E todo aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica as palavras de Jesus é aquele que constrói na rocha. Então Jesus está falando o seguinte para nós aqui: vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas na hora de fazer e construir a vida de vocês, vocês constroem na areia. Vocês não levam a sério aquilo que diz a minha palavra. Vocês não têm alicerces, vocês não têm fundamento. E aí vem a enxurrada, vem a chuva e a casa cai. E aí tudo vai desmoronar, e segundo o texto, grande será a nossa ruína. Então o que Jesus está mostrando para nós é a qualidade dos nossos fundamentos. Então o que nós precisamos entender é o seguinte: nossa vida é como uma construção, e essa é a imagem de Jesus: fundamento, alicerce. Não sei porque estou lidando agora com construção, eu tenho uma outra visão, e talvez uma visão um pouco mais apurada em relação a essa questão do alicerce. Como é importante a gente ter bons alicerces e boas bases para depois construir uma casa. Sem um bom alicerce não adianta você tentar embelezar a casa, porque ela vai ter rachaduras, ela vai ter grandes dificuldades. Então nós precisamos investir nos nossos alicerces. E aqui nessa expressão de Jesus, o seguinte: se Ele é Senhor e se Ele é a rocha sobre a qual nós construímos a nossa vida, Ele é o fundamento. E se Ele é o fundamento, nós precisamos entender que para construir a nossa vida em cima do fundamento dEle, temos que seguir o manual, não tem jeito. Então não adianta a gente falar assim: Jesus é meu Senhor, mas eu faço aquilo que eu quero da minha vida. Não, se Ele é Senhor, é Ele que manda. E aí você fala o seguinte: olha, eu tenho que realizar algumas tarefas, eu tenho que tomar algumas decisões, e a pergunta é: você perguntou para o seu Senhor se é isso mesmo que Ele quer da sua vida? Isso é importante. Então, se você é um cristão, não é mais aquilo que você quer, não é aquilo que você acha. É tão interessante porque, infelizmente, no aconselhamento pastoral, eu vejo muito isso. Pastor, mas não é do jeito que eu quero? Eu falo, não é do jeito que você quer. Você pode até fazer do jeito que você quer, você pode até tomar as decisões que você tanto deseja, mas você precisa entender que se você tomar as decisões sem consultar Jesus, sem buscar as palavras de Jesus, a sua casa vai cair e você vai chorar. E depois, para você reformar ou reconstruir a história da sua vida, dá muito mais trabalho. Quando eu estou nas clínicas de recuperação de dependência química, eu sempre digo isso: é muito trabalhoso reconstruir uma vida. E por isso que nós, por exemplo, falamos para as crianças, para os adolescentes, conforme o irmão Lucas, aqui o nosso seminarista falou, que nós estamos investindo neles também, nos adolescentes, para que eles não passem por algumas coisas, porque se eles construírem sem consultar Jesus, a casa vai cair. E depois, para reconstruir, é muito trabalhoso. Dá muito mais trabalho. Então por que não sermos leais a Jesus e aí levar a sério essa expressão: Ele é Senhor? E nesse sentido, no primeiro século, quando Jesus está falando de senhorio, Jesus está falando o seguinte: olha, vocês precisam entender que o dono da vida de vocês não é o César, não é o imperador romano. Eu sou o Quírios, eu sou o Senhor soberano, aquele que veio para reinar eternamente. Então eu sou o Senhor, eu conheço você, eu sei da sua história. E diga-se de passagem, Jesus está falando para nós: eu sei o melhor de Deus para você. Por que não me consultar? Agora, por que dizer Senhor, Senhor e não fazer aquilo que eu digo? É tão complicado porque assim, a gente fala assim: olha, eu sei o que Deus quer para a minha vida. Mas aí você olha para a vida da pessoa, e aí o texto aqui está ligado nesse contexto. Ele sabe o que Deus quer para a vida dele, mas ele faz o oposto. E aí eu me lembro do irmão Fábio, né? Uma das últimas palavras dele aqui para nós, depois da viagem, o irmão Fábio falou assim: o que o crente precisa entender é que ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Se Jesus é nosso Senhor, eu preciso consultá-lo
em respeito a todas as decisões da minha vida. E a gente fala, às vezes, humanamente falando, né? Olha, eu tenho esse projeto, mas se Deus quiser. E aí Tiago nos lembra isso. Se Deus permitir, se Deus der graça, se Deus prover os recursos. Amanhã a gente tem agendado uma viagem, mas a gente só vai se Deus quiser. Se Deus não quiser, a gente não vai. Porque a nossa vida está na mão dele, é Ele que guia. Ele é o Senhor. A gente tem muito essa mania de querer falar com muita segurança em relação ao futuro, mas a gente não tem o futuro. O que a gente tem hoje é o presente, e no presente a gente precisa construir a nossa vida sobre a rocha. É isso que ele fala. Então, no versículo 47, Jesus está falando o seguinte para nós: eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Então veja, não é somente receber informação, é receber informação e praticar aquela informação. Então o que é ser um crente? O que é ser um seguidor de Jesus? E eu anotei algumas coisas aqui. Uma coisa é você dizer Senhor, Senhor, e outra coisa é você cumprir o que Jesus disse. Uma coisa é você dizer Senhor, Senhor, e praticar aquilo que Ele pede que façamos. Uma coisa é você dizer que Jesus é o dono do seu ser, mas viver os seus próprios projetos, seus próprios sonhos. Uma coisa é você se dizer cristão, mas desejar a sua vontade em detrimento da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Uma coisa é você dizer que você é cristão, mas você seguir os padrões do mundo. Uma coisa é você dizer que Ele é o seu Senhor e abandonar os valores e os princípios do reino de Deus. Uma coisa é você dizer que você é convertido, mas você vive a semana toda como um pagão. Uma coisa é você dizer que é cristão, que tem louvores nos lábios, mas você tem uma vida que denigre a imagem de Jesus. Uma coisa é você chamar Jesus de Senhor, e outra coisa bem diferente é ser um discípulo de Jesus. Pois o discípulo de Jesus é aquele que segue, obedece, ouve, pratica, aplica. Uma coisa é você crente no templo, e outra coisa é você ser uma pessoa consagrada no seio da sua família, quando todos te conhecem do jeito que você é. Uma coisa é você ser uma pessoa religiosa no domingo, aos olhos das outras pessoas, de uma maneira até hipócrita. Outra coisa é você ser uma pessoa consagrada aos olhos de Deus, pela perspectiva de Jesus. A questão não é como nós somos vistos diante das pessoas. A pergunta de Jesus é o seguinte: é como eu te vejo, e eu sou o seu Senhor. Então não adianta você falar que você é meu discípulo, se quando eu falo para você, você não recebe o comando. Você ouve e parece como aquela professora minha falava, né? Entra no ouvido e sai no outro, não adianta nada. Como a gente mostra que nós somos discípulos de Jesus? Quando a gente ouve, assimila a informação e pratica. E aí entra a questão que Lucas e eu temos passado na escola bíblica e conversado com os novos professores que estamos aí formando uma nova equipe. É o seguinte: a palavra tem que transformar. E como a gente mostra que nós fomos transformados por Jesus? Quando a gente ouve o impacto da Bíblia e a gente muda a forma de pensar. Aí você se encontra com a palavra e a palavra te transforma. Aí você mostra que Ele é o Senhor. E aí as pessoas que nos conhecem falam assim: mas como você mudou nisso? Por que você mudou nisso? Eu mudei porque Jesus pediu para eu mudar. E como Ele manda, é melhor eu mudar. Como Ele sabe, como Ele me conhece, como Ele estava com o Pai me criando, então é melhor eu mudar. É melhor obedecer do que ficar sacrificando. É melhor ter uma vida de obediência do que uma vida ritualística marcada pela religiosidade. Não quero isso. Quero somente obedecer. E aí nós que somos discípulos de Jesus sabemos disso. Como é difícil obedecer às orientações de Jesus. Aí cercados de gente que estão, por exemplo, nos perseguindo, nos maltratando, aí Jesus fala o seguinte: não revida não, hein? Ora por eles. Se vem alguém aí conversar com você, pedir alguma coisa para você, e se você tem, dá para ele. Não é para você ficar retendo, não.
Ó Jesus, alivia para a gente aí. Não é para você orar somente pelos seus familiares, é para você orar inclusive pelos seus inimigos. Não pense você aí que é só para você não ter sexualidade com outra pessoa, que é adultério, não. Se você ficar olhando e cobiçando, isso é adultério. E aí adultério para Jesus é muito mais abrangente do que nós pensamos em um ato sexual. Às vezes a gente fica sonhando e namorando a casa do outro, o carro do outro, a roupa do outro, o corpo do outro, o pastor do outro, a tecnologia da outra igreja, e Jesus está colocando tudo no mesmo pacote. Se você é meu discípulo, você ouve a minha palavra, se aquieta e obedece. Em outras palavras, se você é meu discípulo, descansa no meu cuidado, e eu estou cuidando de você. Você não precisa ficar competindo com ninguém, você não precisa ficar com inveja do que as outras pessoas têm, você não precisa ficar de bico, não, eu vou cuidar de você, eu sou seu Senhor. Ouça, aquieta o teu coração e seja grato. Pastor, mas eu estou cansado, estou agitado, estou ansioso. E aí Jesus tem uma palavra para você: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e tal, eu vou cuidar do seu coração, vou trazer paz para a sua vida, vou aquietar a sua alma e vou te colocar na trilha de novo. Basicamente o que Jesus está falando para nós aqui, e Jesus está retomando aquele princípio do Antigo Testamento, é que Deus vê o interior. As pessoas veem o exterior só, Deus vê o nosso interior. E ele vai então finalizar essas expressões da sua parábola, mostrando que virá momentos da nossa vida de dificuldades. Ele está falando da casa, essa casa recebe enchente, essa casa recebe muita água, essa casa recebe uma tempestade, essa casa recebe muitas intempéries e a casa tem que permanecer, ou seja, a nossa vida tem que permanecer porque nós temos um bom alicerce. Falando um dia desse com um grande amigo nosso aqui da igreja, eu estou vendo até que ele está aqui nos acompanhando, ele falava sobre um texto de Provérbios, e eu fiquei pensando, e aí então eu pude, ao ler e meditar esse texto, linkar essa expressão de Jesus com o texto lá de Provérbios capítulo 24. Então, quando as lutas sobrevierem sobre nós, nós teremos que mostrar nossa força. Virá enfermidade, sim ou não? Desemprego, luta, crises, problemas familiares, desencontro com alguma pessoa que a gente gosta, traição, enfim, nos dias de angústia, nos dias de dificuldade, o que nós precisamos mostrar para todas as pessoas? Que a nossa casa está firmada na rocha. O nosso casamento vai ter ataque? Vai. Nos nossos filhos nós receberemos ataque, na igreja receberemos ataque, no trabalho, na saúde, na área financeira, em todos os lugares. Aí eu me lembrei de Provérbios 24: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, quando a gente mostra nossa fortaleza? Nos dias da angústia, nos dias de aflição, nos dias de ansiedade, nos dias de perseguição. Então, nesses dias, não te mostre fraco, seja forte, seja rocha, ou mostre que você está na rocha. Se você não aguentar as pancadas da vida, você vai revelar que a sua casa não está na rocha, que a sua casa está na areia. E casa na areia cai, e segundo Jesus aqui no versículo 49, fica apenas uma pilha de ruínas, fica somente entulho, não serve para nada. Agora, uma casa que permanece, a gente fala assim: uau, veio chuva, enchente e a casa permaneceu. Veio luta sem fim sobre essa pessoa e ela não desistiu da fé, porque ela ouve Jesus, Jesus é o seu Senhor, e ela confia tão somente nesse Senhor. Confie em Jesus, invista nos seus alicerces. A rocha é segura. Agora, construa e sempre reconstrua a sua vida ouvindo a voz de Jesus e obedecendo aquilo que Ele pede na sua santa e bendita palavra. E a sua casa não vai cair,
e você não vai passar vergonha, e você também não vai envergonhar o nome do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.